Vamos falar de outro assunto também que dominou o noticiário desde o início do dia. Na verdade, desde ontem está dominando o noticiário do mundo, não só aqui do Brasil, que foi a tentativa frustrada de golpe na Bolívia, que, segundo muitos analistas, pode acabar acelerando a entrada do Brasil, aliás, do país, que é um desejo do Brasil, no Mercosul, conforme uma avaliação do próprio Itamaraty. Esse movimento, gente, é visto como um símbolo de compromisso com a democracia, essencial para a adesão ao bloco, que proíbe governos autoritários. A discussão sobre a inclusão da Bolívia ocorrerá na próxima cúpula do Mercosul, no Paraguai, com uma visita de Lula ao país logo depois, enfatizando a importância da democracia. Esse episódio também reforça a posição contra instabilidades políticas na região. Antes de a gente avançar para esse desdobramento, acho que a gente tem que recuar um pouquinho para explicar para quem está acompanhando a gente, embora muito tenha se falado sobre isso desde ontem, exatamente o que aconteceu. E como a gente tem aqui na mesa duas especialistas em ciência política e uma, inclusive, com foco internacional, eu vou pedir para que a Maria conte para a gente exatamente o que aconteceu de ontem para hoje e que se resolveu em algumas horas, ao que parece, né? Exatamente. Olha, Lívia, eu nunca quis nascer tanto na Bolívia para ser tão especialista na Bolívia, mas eu vou tentar aqui. Me parece que esse general que fez o golpe, né, essa tentativa de golpe, ele agiu sozinho, ele trabalhava no atual governo, né, ele fazia parte das Forças Armadas incorporadas no atual governo. Ele foi demitido na semana passada por insubordinação, olha lá. Acabou resultando nisso. Então, essa tentativa de golpe me parece que foi algo bem isolado. Ele tentou, né, com blindados, atravessar pontos históricos do país, da capital La Paz, e tentou também, com o blindado, o palácio e alguns outros prédios. Me parece também que essa é a tentativa de golpe número 194 na história da Bolívia, pelas minhas fontes de dados. Então, é um país que, apesar da capital ser La Paz, de paz não tem muito lá, mas bem interessante o que aconteceu, a resposta rápida e pronta do governo, né, que conseguiu minar essa tentativa e fazer de ridículo o Zuniga, me parece, né? Eu queria tocar em alguns aspectos interessantes de coisas que eu li. Foi que essa tentativa isolada, me parece também que não teve nenhum apoio de nenhum grupo civil, de nenhum outro membro da sociedade, outras organizações. Então, realmente foi, de fato, sozinho. Houve algumas demissões após essa tentativa de golpe. Queria falar um pouco também, acho que a nossa economista na mesa pode me complementar, uma grande crise econômica na Bolívia, com um rombo de 3 bilhões para o principal produto de exportação lá, que é o gás natural. A Bolívia é um país que tem a população equivalente à cidade de São Paulo, são 2 milhões de habitantes, e o atual presidente que está lá era um aliado do Evo Morales. Para quem não sabe, a Bolívia foi governada pelo Evo Morales, que foi o primeiro presidente indígena a subir no poder em 2006. Desde então, o país foi governado, ele teve 4 mandatos, ele inclusive alterou a Constituição mais de uma vez para permitir a possibilidade de reeleição. E o atual presidente, que chama-se Arce, né? Luiz Arce, ele era aliado do Evo Morales, eles romperam e agora, acho que assim, o cenário é um pouco instável. Essa questão do Mercosul é interessante da gente falar, porque o Mercosul é excelente, incrível, mas e vai ser um respaldo, né? A questão democrática da governança internacional e tudo mais, mas e dentro do país, né? A gente vê essa crise econômica, eleições ano que vem no país. Qual é o impacto dessa tentativa de golpe para as eleições de 2025, eleições presidenciais? Enfim, acho assim, a governança global é algo que eu defendo muito, mas entender assim quais são os próximos passos internos do país. Acho que a entrada no Mercosul é uma legitimidade internacional, que espero que os países vizinhos apoiem a democracia lá, as instituições democráticas, que, mais uma vez, se mostraram relativamente estáveis em conter essa tentativa isolada de golpe. Não sei se minha colega concorda comigo. Eu sei que ela tem muita coisa para complementar, com certeza. Eu queria que ela começasse, Daisy, sobre a importância do apoio ou não popular na conclusão de uma tentativa de golpe. Porque lá em 2019 havia aquela atmosfera na presidência de Evo Morales, que foi reeleito, mas sob uma
intensa nuvem de desconfiança sobre possíveis fraudes nas eleições. E aí as Forças Armadas reagiram contra ele já reeleito. A política, né, a oposição contra ele também, mas teve um apoio popular. Muitos protestos aconteceram na época, até que ele renunciou à presidência da República. Dessa vez, nessa tentativa de golpe, a gente viu uma população contra as Forças Armadas e a favor do presidente. Isso foi crucial para que a gente tivesse o andamento que nós tivemos e que essa tentativa não se confirmasse? Lívia, foi. Assim, respondendo de imediato, foi sim. Acho que tu tocou num dos pontos principais dessa questão toda. Eu não gosto muito quando a gente faz comparação, por exemplo, do que acontece no Brasil com os Estados Unidos ou com a Holanda, que a gente tem visto tantas comparações agora, mas a análise de cenário na América Latina, entre os países, eu acho muito importante porque a gente tem uma construção parecida. Vamos lá. A gente tem visto o Luiz Arce, ele está com uma aprovação em torno de 18%. Isso é uma aprovação muito baixa para um presidente da República. Mas nesse golpe, né, tem gente falando que foi um alto golpe. Nesse golpe, ele não teve a participação popular. Por mais que a aprovação dele seja de 18%, por mais que ele venha sofrendo com algumas greves, alguns bloqueios nas estradas, a população não colaborou com isso, e como a Lívia muito bem pontuou aqui, ela foi contra, inclusive, essas forças militares. Só para a gente ter um título de comparação, os dois processos de impeachment que a gente teve aqui no Brasil, do Collor e o da ex-presidente Dilma Rousseff, nos dois o Collor tinha uma aprovação de 17%, a Dilma de 14%, são índices muito baixos, por isso que essas pesquisas de popularidade elas são divulgadas o tempo inteiro, porque se começa a baixar de 24% é um sinal de alerta, e nos dois casos, tanto do Collor quanto da Dilma Rousseff, a gente teve o apoio popular. Né? Então, por isso que ocorreu um processo de impeachment. No caso, agora da Bolívia, a Bolívia não é considerada lá um país muito sério, por todas as questões que a minha colega tocou aqui, que a Maria tocou, né? Mas a gente não tem esse apoio popular. Então, o que deve se esperar agora disso tudo é um fortalecimento das instituições democráticas, a possível entrada da Bolívia no Mercosul, e o Zúñiga deve ser completamente alijado do processo político boliviano, né? Mas fato é que um golpe, ele precisa que as instituições não funcionem e ele precisa do apoio popular. E isso não está acontecendo na Bolívia. Agora, Ana, ele saiu, o ex-comandante do Exército, que esteve à frente dessa tentativa de golpe ontem, ele saiu, digamos assim, informalmente falando, atirando para todos os lados, né? Assim que ele foi preso, ele falou rapidinho lá com os jornalistas, dizendo que sim, não negou a tentativa de golpe, até porque não dava para negar, as imagens por si já falam que realmente isso aconteceu, mas ele disse, olha, eu tive reuniões com o presidente Arce e houve um combinado. Foi em outras palavras que ele disse isso, tá? Mas isso que ele quis dizer, foi um combinado de que diante dessa baixa popularidade que a Deise citou, seria bom para ele, ainda mais às vésperas das eleições, que houvesse algo nesse sentido e que ele saísse vencedor, porque foi isso que aconteceu. O Ministério Público, outros órgãos de investigação estão se debruçando sobre isso que ele falou. É algo impossível que tenha sido combinado? Não dá para a gente saber, mas é impossível que tenha sido combinado? Eu acho que a gente pode analisar isso de diversas formas. Impossível, a vida já nos mostrou que nada é. A política principalmente. Mas eu acho que assim, o Luiz Arce, embora esteja com a popularidade baixa, não deve estar desesperado a ponto de encenar todo um golpe de Estado, até porque não existe nenhuma garantia de que tudo isso realmente não passaria de uma tentativa, porque, por exemplo, a aprovação dele está super baixa. De repente, começa essa mobilização militar nas ruas e a população adere a este golpe militar. E será que o general simplesmente iria levantar as mãos e falar, não, eu vou cumprir o combinado que eu tive com o presidente, vou me render? Então, assim, eu acho que seria uma manobra muito arriscada, lembrando que, embora o general tenha dito isso, não existe nenhuma prova concreta, pelo menos até o momento, de que isto tenha sido um acerto que ele fez com o presidente. Então, eu acho assim, é uma teoria da conspiração, impossível eu não acho que seja, mas eu acho que seria muita ingenuidade do presidente achar que tudo sairia exatamente da maneira como saiu, em especial ao se considerar o componente do apoio popular,
que se a popularidade dele é tão baixa como a que a Daisy mencionou, seria difícil imaginar a reação que a população teve. Porque até poderia ser esperado que ela aderisse a esse golpe, tamanha a insatisfação do governo, que ela tem com o governo. Isso sim é algo que a gente já viu acontecer antes. Mas você acha que a população ela reagiu mais a favor do Arce ou a favor da democracia? Porque não se aceita mais hoje em dia esse tipo de atitude de golpe. O que você acha sobre isso? Eu acho que tudo isso foi feito de uma maneira muito amadora. Uma ilustração clara disso é tentar entrar com um tanque de guerra pela porta do palácio, né? Tudo chega a ser... É loucura de quem? Tu acha que chega a ser tudo muito cômico, muito, assim, até meio surreal, aquela coisa meio Grande Hotel Budapeste, o tanque de guerra entrando pela porta. Então, eu sinceramente não vejo como forças diplomáticas que lideram um país teriam tamanho senso de falta de senso, né? Mas eu acho que... raro, mas acontece. Muito, né? Não é impossível, mas é improvável, Daisy? Eu não duvido de nada, né? Eu não descarto nenhuma possibilidade. É claro que parece tudo muito quixotesco, mas se a gente for olhar um pouquinho para a Bolívia... Quixotesco, gostei. Melhor do que Grande Hotel Budapeste. Não, mas também é um filme. Maravilhosa a tua referência. Mas a gente tem que lembrar que a Bolívia, nos últimos anos, ela vem sofrendo também com desgaste em relação ao dólar, né? O dólar, para eles, está muito alto. Eles são dependentes da importação de combustível. Aí a Ariane pode falar muito melhor do que eu, mas, se eu não me engano, 56% do diesel é importado e 86% da gasolina. E isso, com o dólar lá em cima, pode acabar causando um certo desespero no governante vigente, né? Então, por isso, eu não duvido de nada, né? Eu acredito mesmo que a população ela tenha ficado muito mais a favor da democracia do que a favor do presidente. Esse cenário econômico, Ariane, realmente é preocupante nesse nível que as meninas estão falando? Talvez tenha sido o ponto mais importante para que se chegasse nesse ponto que nós chegamos lá, ou não? Exatamente. Eu acho que o ato é uma consequência de um país com uma taxa de desigualdade absurda, né? Acontece. E a questão do dólar, né? A gente tem que lembrar que lá o câmbio está fixo. Eles adotaram essa política. Então, a Bolívia, ela não é um país só atrasado tecnologicamente, mas de políticas econômicas também. Porque aqui a gente também já aprendeu que não funciona. E políticas sociais lá, Ariane, funcionam? Você tem essa informação? Então, que políticas sociais, né? Que à medida que você toma políticas públicas e econômicas e você não consegue conter a taxa de desigualdade, que políticas sociais você está fazendo para esse país? Serve aqui para o Brasil também. Fala-se de crescimento, fala-se de controle econômico e a gente tem uma taxa absurda também de desigualdade aqui no nosso país. Desigualdade de renda, desigualdade de consumo, enfim, de forma generalizada. Não basta crescer, a gente tem que desenvolver. E quando você tem uma taxa de desigualdade muito grande numa economia, todos os governantes que forem passar, independente de que lado eles estão, eles vão ser impopulares, dado que você não muda a vida da sua população. A gente defende, né, crescimento, consequentemente você tem os preços onde você tira o poder de compra dessa população, então você está cada vez mais tirando condições de vidas melhores. Então uma hora, é uma bomba relógio, uma hora alguém vai fazer alguma coisa, né? A população vai se manifestar, porque você está 100% qualitativo na vida da sociedade. Mas o que eu vejo no mundo é que, de fato, a democracia, uma briga pela democracia, ela tem que permanecer. Porque também já é histórico que não é perfeita, mas é o que melhor, né, acontece e consegue controlar. Acredito também que o ato, né, que a gente viu acontecer na Bolívia, eu não acreditaria que fosse possível se não tivesse acontecido Rússia e Ucrânia, que também era uma questão que a gente jamais pensaria, né, em 2022, uma guerra, né, de forma territorial, dado que estamos assistindo de novo uma tentativa de golpe militar nos moldes antigos. E aí a gente pega a economia boliviana e olha, de fato, porque eu falei, mas não só atrasada tecnologicamente, mas políticas econômicas também, porque o Brasil já viveu isso. Vocês poderiam ter usado o Brasil como exemplo do que não fazer, né? Então, a partir do momento que eles fixaram, que você fixa o câmbio, no curto prazo você acaba tendo um ajuste econômico onde você derruba preço, você gera crescimento e tudo mais.
no longo do tempo, essa questão do câmbio gera um descontrole fiscal que estamos vivendo hoje, que a Bolívia começa a viver de forma mais intensa agora. E esse descontrole fiscal coloca tudo em xeque o que essa fixação de moeda faz, né? Então, por exemplo, 2021, todo mundo desesperado com inflação galopante em todas as economias, Bolívia não. E aí, de novo, volta aquela briga de quem entende pouco de economia, que é a maior parcela da população, pressionando todos os governos de por que o nosso câmbio não é fixo. Aqui aconteceu isso também, 21, 22, tá? E não retrocedemos. Está aí que agora, de novo, estamos sendo premiados pelo dever de casa muito bem executado. Então, vai precisar que a Bolívia volte a rever as políticas econômicas. E isso impacta diretamente o Brasil também, porque nós somos responsáveis por 15% do que é importado da Bolívia, é a gente que serve a eles. Nós somos o segundo, a gente só perde para a China. Tá? Então, a Bolívia é um grande cliente para nós. E nós somos para eles, né? Para eles também. Nós importamos o gás da Bolívia. Exatamente. Então, assim, é um acordo comercial e econômico muito importante. Tanto que assim que aconteceu, já cobraram o presidente Lula de falar alguma coisa, dado o tamanho e importância econômica que a Bolívia tem para a gente. E as oportunidades de investimentos que não param. Desde o último relatório da Apex, onde ela fala que tem mais de 1.300 oportunidades de setores e empresas brasileiras que podem explorar a Bolívia. Né? Então, foi um susto geral para o Brasil e está tão em alto o assunto, dada a importância econômica de forma primordial, acredito eu. Maria, você falou mais cedo um número de tentativas de golpe ao longo da história da Bolívia. Qual foi? 194. Quantos anos de democracia? Eu vou olhar aqui, 200, né? 200 anos. Eu olharia aqui, mas eu estava... Quase todo ano tem algo nesse sentido. É assustador. Olha que loucura. Eu estava até olhando, enquanto a Ariane falava aqui, alguns dados de economia, que imprimi aqui, dei uma olhada, assim, em termos de nível de índice de desenvolvimento humano, certo? São 193 países no ranking e a Bolívia ocupa o número 120, ou seja, em termos de índice de desenvolvimento humano é muito baixo a qualidade de vida que deve haver lá. E a inflação beira algo acima de 2.000%. E a gente falando... Acumulado, complicadíssimo. Até não tem governo que se legitimize. Também. A Deise citou períodos históricos, né? Se a gente olhar o histórico Brasil de 94, de quando o Plano Real foi implantado, e os governos do Lula praticamente é um herdeiro de cenário econômico bom, né? Exato. Porque o governo não faz cenário econômico, o governo vive cenário econômico e toma atitudes visando o próximo. Então, tudo que até o atual governo está fazendo agora, a gente vai viver no outro, né? E o problema no Brasil é que a gente não tem continuidade de políticas econômicas. Todo governo que entra, ele quebra o que foi colocado. Né? Exatamente. E a Bolívia é um exemplo assim, mais nítido do que essa quebra de continuidade. E o não cuidado de fazer o país desenvolver e não só olhar para crescimento é o que causa população revoltada com a qualidade, né, da vida que leva ali e começa a ter forças em voltas que vão responder aquilo que talvez tenha um apoio social. Essa questão... Você ia falar alguma coisa, Deise? Não. Puxou a respiração, achei que você ia falar alguma coisa. Só respirei. Só estou respirando. Maria, eu não sei se a gente consegue trazer aqui informações um pouco mais da história da Bolívia. Da Bolívia. Porque esse cenário econômico que a Ariane trouxe pra gente é de décadas, né Ariane? Não é secular, imagino. Não é de hoje, mas também não é de 200 anos, imagino, né? Não, a gente teve períodos bons nesse momento. Quando a gente olha a totalidade, a foto é bem triste. Então, é isso que eu queria saber, Maria. O que é que explica tanta instabilidade política, sendo que a gente está vivendo isso lá na Bolívia há tantos anos e os problemas mudam? Sim. Não são sempre os mesmos. Sim, me parece, assim, pelo que eu li da história atual da Bolívia, parece que o país viveu um certo período de estabilidade na década de 90, que aí, quando surgiu o Evo Morales com esse discurso indígena mais nacionalista, ele foi um marco, ele realmente trouxe uma novidade no cenário político local, que algo para mim, quando eu leio isso, obviamente com suas devidas diferenças, me assemelha também à ascensão do Chávez na Venezuela, quando ele surgiu lá também no início dos anos 2000, que foi justamente países que detinham elites políticas que eram mais de direita, centro-direita, e aí surgem esses dois
líderes, né, trazendo um discurso mais nacionalista, um populista mais de esquerda. E, enfim, me parece que depois de 2006, com a nacionalização de indústrias, agora eu não vou saber detalhar exatamente quais, mas sei que foram políticas, a questão da nacionalização, né, para muitos setores importantes na economia. Desenvolvimentista, seria exato, desenvolvimentista também. Acredito também que uma das coisas que foi dita aqui, a questão da indústria local se basear em apenas um produto, né, se basear no extrativismo, é uma característica do país, e todos esses fatores que a gente mencionou aqui. A gente tem um país que não pensa a longo prazo, e o Evo Morales, para mim, tanto ele quanto o Chaves, eles foram os iniciadores de toda essa popularização do populismo, né, que são líderes ambos, na época que eles surgiram no poder, que não pensavam a longo prazo, que nem um pouco a política de consumo que está tendo aqui no Brasil, né? Vamos incentivar, aquecer aqui o consumo das famílias para elas comprarem, mas e as mudanças estruturais? E as mudanças de longo prazo que vão impactar de fato o desenvolvimento econômico do país? Então, acredito que essa instabilidade histórica recente da Bolívia tem a ver com isso, com políticas de curto prazo populistas que visam inflamar o eleitorado que está ali. E convenhamos que o Evo Morales tem tendências ditatoriais, sim. Tinha, né? No caso, ele não está mais no poder, mas esse impacto da questão da falta de alternância de poder, da falta de você ter uma democracia que não é saudável, impacta muito uma crise econômica como essa que a gente está vendo nesse país hoje em dia, com a inflação de mais de 2.000%. Agora, 2h59, e é bom a gente lembrar, Daisy, que houve uma reação internacional muito forte contra essa tentativa de golpe de Estado. E aí a Maria está citando algumas lideranças aqui da América do Sul. Não dá para a gente esquecer que o Nicolás Maduro saiu em defesa da democracia. Gente, quem... Não vou te perguntar nada. Tudo de cabeça pra baixo. Eu só levantei a bola. Agora era hora de pôr a 5 ali para mostrar a cara de nós 5 enquanto fala isso, porque uau. Realmente. Nicolás Maduro. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Foi tão absurda essa tentativa de golpe de Estado, ou nessa onda aí do populismo, ele quis aproveitar que estava todo mundo contra para também ir na mesma maré? Eu acredito que sim, né? Porque Nicolás Maduro, democracia na mesma frase, sei não, né? Complicado. Tem um ponto, assim, que eu queria até colocar para reflexão, assim. Tem alguns silêncios que ainda são sentidos nessa questão da Bolívia, né? A última vez que eu olhei, a Argentina ainda não tinha se manifestado. A gente tem que lembrar que o Evo Morales, quando ele saiu do país, ele foi primeiro, se eu não me engano, para o México, depois ele foi para a Argentina, né, que era o governo do Fernandes na época, e a Argentina agora, sob o Milei, ainda está em silêncio. A Maria tocou num ponto que eu acho fundamental falar sobre os governos populistas, que é esse pensamento a curto prazo. Eu tenho muitas críticas ao governo do Milei, e aí a Ariane pode falar muito melhor do que eu em relação à economia, mas os economistas que eu converso, eles têm dito muito que essas medidas austeras do Milei, aí estou saindo aqui da questão do silêncio, mas essas medidas, elas são pensadas para longo prazo. Então, no momento tem uma recessão que a Argentina está vivendo, mas são medidas que ele está pensando a longo prazo. Então, de uma certa forma, isso é um aspecto positivo, né? Mas agora não se justifica esse silêncio ainda da Argentina. Fato é que a Bolívia hoje, ela está isolada internacionalmente, né? Um golpe hoje ele não é uma questão muito bem aceita por todas as outras entidades internacionais, como não foi nem pelo Brasil, que a gente tem muitas críticas em alguns processos do presidente Lula em relação a outros ditadores, até a gente pode falar, né? Mas nesse caso ele foi muito contundente, falando que não apoia nenhum processo de golpe. A Bolívia está isolada. Eu acho que um ponto que fica agora para a gente pensar é se o Morales vai sair realmente candidato, e essa indefinição... Tem impedimentos, né? Jurídicos. Então, aí tem que ver o que vai acontecer, porque eu acho que esse vai ser o grande ponto de instabilidade agora para a Bolívia, né? Se ele está com esse poder político todo, né? E eu queria também... Ontem eu estava tendo um debate político muito interessante com um cientista político bem famoso espanhol, e eu trouxe essa coisa do populismo, né, que pensar a curto prazo. Eu lembro de eu tê-lo questionado, que eu vejo cada vez mais, né? Eu acho que os políticos, eles têm falado para as bolhas deles, eles têm se importado menos com o senso comum. Então eu perguntei isso para ele. Essas eleições que a gente vai ter nos próximos meses e tudo mais,
o senso comum, né, da questão do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico, ele está se perdendo para políticos que querem apenas falar para as bolhas deles. Então, fica aí a reflexão do que quem será o próximo governante da Bolívia e quais serão as pautas que ele vai levantar. Espero que para um desenvolvimento econômico sustentável a longo prazo, que dê conta. Você sabe que eu vou fazer um pouco que a minha amiga Deise não gosta, que é fazer uma comparação. Mas no seu discurso eu vejo uma semelhança muito grande com o que a gente fala aqui. Esses governos que se perpetuam ao longo do tempo, eles acabam tendo uma certa dificuldade em entender que a sociedade evoluiu e a sociedade mudou. Então, aquela pessoa que elegeu você em 2010... não é a mesma pessoa de 2024. E isso faz... A geração também, outra geração. As necessidades, os objetivos, até a questão da educação política. Porque com as redes sociais hoje, sei que tem muitos obstáculos que elas criam, mas de forma ou outra te aproximam um pouco mais de todas essas questões do que há décadas ou há muitos anos atrás. Então, isso precisa ser levado em consideração, porque aquele governante que ficou acostumado a estar numa posição de conforto, talvez por uma desinformação da população, ou justamente porque naquele momento era um discurso que as pessoas queriam ouvir, hoje não é mais assim. Hoje é muito importante a gente entender quais são os novos objetivos, o que a sociedade anseia. E se a sua intenção é permanecer no poder, sim, como é o caso do Luiz Arce, por exemplo, que é o adversário. Inclusive, eles eram melhores amigos, né? Agora e aí eles brigaram, eles romperam. Isso é muito curioso, porque a primeira vez que eu me deparei com essas notícias sobre o golpe na Bolívia, eu pensei que isso pudesse vir do próprio Evo Morales, porque eles tiveram um desentendimento muito sério, se não me engano, no meio de 2023, ali, romperam. Até o Luiz Arce foi expulso do partido. E é por este partido que o Evo Morales pretende se candidatar. Então, eu achei muito curioso, porque tem essa discussão entre um lado, que a gente pode chamar de pessoas que estão no governo há muito tempo, e eles precisam ajustar o diálogo para o que a sociedade quer hoje. O que explica a baixíssima popularidade do presidente hoje em dia lá. Né? Não é mais o que as pessoas querem ouvir. Total. E puxando um pouco o que você falou, o que será que a população da Bolívia quer, né? Como por tantas décadas de governo autoritário, que foi do Evo Morales, como é que essa população se organizou dentro lá? Como são as organizações civis? Deve ser o que a Ariane falou. A economia lá é dramática. Dramática. A gente reclama aqui com razão, exato, mas lá a questão é dramática. Tem pessoas passando fome e muita gente passando fome. Então, eu acho que isso também precisa ser levado em consideração. A economia tem alguém que fala, o bolso é o órgão mais sensível da política, né, do eleitor. Eu preciso passar para o próximo tema. Claro. Eu queria só enfatizar uma imagem de tudo que aconteceu ontem e depois tocar mais uma perguntinha para a gente fechar para você, Deise. Estamos mostrando, para quem está acompanhando a gente pela TV, pelas plataformas digitais, está bem clara a imagem. Para quem está ouvindo a gente pelo rádio, eu vou descrever uma imagem que ficou para a história, já cinematográfica, que foi no auge dessa tentativa de golpe de ontem. Luiz Arce, o presidente, na porta do Poder Executivo, do Palácio da Presidência da República, praticamente expulsando o ex-comandante do Exército, que ameaçava naquela ocasião tomar o poder. E a gente vê que é um diálogo duro, a gente não consegue ouvir, mas dedos em riste a todo momento, a gente vê nas expressões carregadas. Eu queria ser uma jornalista lá naquele momento para saber exatamente o que eles falaram. Mas eu imagino, não sei se vocês têm essa mesma impressão, que é mais ou menos um diálogo assim: olha, seu Arce, estou aqui para tomar o poder, a gente está morrendo de medo do Evo Morales chegar à presidência da República de novo, e é bom o senhor se retirar, senão a gente vai tomar o poder à força. E aí o Arce levanta o dedo e fala: ponham-se para fora daqui, ponham-se para fora daqui, porque fomos eleitos pelo povo, um poder civil constituído, e vocês que têm de nos servir, que têm de atuar sob as nossas coordenadas e não o contrário. Imagino que seja algo mais ou menos nesse sentido. Acho que a gente nunca vai saber exatamente o que eles falaram nessa ocasião, mas é uma cena que ficou para a história, e até traçando um paralelo com o que você falou mais cedo, né, Ariane, fazendo um paralelo com a guerra na Ucrânia. Talvez nós nunca veremos uma cena como essa
entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, os dois frente a frente, eles se evitam a todo custo, enfim. Mas para a gente fechar a discussão, Deise, deve ter impacto nas eleições do ano que vem, essa tentativa de golpe de ontem? Nossa, Lívia, sabe que no meu pós-doutorado eu fiz análise de imagem e discurso, né? Então, estou errada na minha análise? Nadinha. Ai, que bom. Essa é a imagem que vai ficar. E, obviamente, esse cenário ele muda muito o aspecto para as eleições do ano que vem. De novo, mostra para a sociedade boliviana, primeiro, né, e para a sociedade internacional, como que essa esquerda boliviana ela não está se mobilizando, não está sabendo se articular, porque, de novo, como a gente falou exaustivamente aqui na mesa, Morales e Arce eram amigos e agora não são mais. Então, essa ruptura mostra também uma deficiência para as eleições. Instabilidade, obviamente, e ainda mais essa tentativa de golpe, ela vai deixar o cenário muito incerto, muito ruidoso até o ano que vem. Posso passar para o próximo assunto? Querem acrescentar algo mais nessa discussão? Não. O silêncio disse tudo.